Bom dia para todo mundo aí do outro lado. Estamos gravando a aula 15, a matéria de Direito Administrativo 2, no curso de Direito da PUC Campinas, ano de 2020, o ano da pandemia. Estamos gravando hoje o ponto da aula número 15, Bens Públicos, Regime de Dominialidade Pública. Nós tratamos já sobre conceito, classificação, critério subjetivo, critério de destinação, artigos 98 e 99 do Código Civil. Nós confirmamos que, pela legislação brasileira, bens públicos são todos os bens que pertencem ao patrimônio de pessoas jurídicas de direito público, ou seja, não importa o que seja o bem será público se o seu proprietário for uma pessoa jurídica de direito público interno, e os bens públicos são divididos ou classificados segundo o artigo 99 do Código Civil, na forma dos incisos 1º, 2º e 3º, bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, ou dominiais, como vocês preferirem. E a grande diferença entre o inciso 1º e 2º e o inciso 3º, os bens que compõem cada uma dessas categorias, é a sua afetação. Se eles estiverem destinados à realização de serviço público, se eles estiverem destinados à garantia de direitos das pessoas, nós temos bens afetados ou bens consagrados ao uso público e, portanto, sujeitos ao regime de dominialidade pública. Já os bens dominicais também se sujeitam ao regime de dominialidade pública, porque pertencem ao poder público, pertencem à administração, aliás, pertencem às pessoas de direito público e possuem uma certa qualidade, uma certa característica que, por serem pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal, ao município, devem ser protegidos segundo o chamado regime jurídico de dominialidade pública, e é o que nós vamos tratar disso hoje. Se vocês forem lá no, eu não vou me lembrar exatamente agora, artigo sobre direito de propriedade, artigo 1300 do Código Civil, por ali, eu peço perdão por não saber decorar, todo proprietário possui a prerrogativa, possui o direito inalienável de usar, gozar, dispor e custodiar de seus bens. O que significa que o proprietário pode fazer o que quiser com ele, e num regime de direito privado, se por acaso o proprietário não arca com alguma dívida, não cumpre o pagamento de alguma dívida, é possível executar este proprietário, esta pessoa, que terá os seus bens, alguns de seus bens penhorados para garantia do juízo, e ele também pode, se quiser, dar bens próprios em garantia. Não há nenhum... E se ele quiser vender, se ele quiser doar, se ele quiser se desfazer de qualquer bem, ele possui uma liberdade muito ampla neste sentido. Atualmente, por força do princípio da função social da propriedade e também de princípios fundamentais de direito ambiental, dependendo do tipo de bem que o particular possua, não pode ser disposto, não pode ser jogado fora de qualquer jeito. Existem regras de convívio social, existem regras de direito ambiental, existem normas de ordem pública que proíbem que, por exemplo, você desfaça de algum bem seu de qualquer jeito. Se o seu bem tiver, por exemplo, sei lá, se quiser jogar fora uma bateria de carro, ou uma bateria de celular, ou pilhas que já foram utilizadas, convém que haja o descarte correto, o manejo adequado disso. E se você, por acaso, for pego fazendo descarte inadequado, é possível que incorra em sanções de direito ambiental. Nós estamos numa época em que não é lícito a nenhum de nós destruir aquilo que nós temos. Se quisermos destruir alguma coisa, até podemos fazer, porém, existem regras para a preservação ambiental que deveriam ser seguidas. E se deveriam, porque, infelizmente, nós estamos numa época também que direito ambiental não é muito levado a sério no Brasil, embora devesse. Mas, voltando à matéria de direito administrativo, o regime de dominialidade pública, o regime jurídico de preservação e de organização dos bens públicos, é um regime que possui 4 características fundamentais. A primeira delas é a inalienabilidade, ou melhor, alienabilidade condicionada. O poder público, as pessoas de direito público, elas podem alienar bens, porém, possui um critério, existe um procedimento que deve ser levado em conta, e se não se levar esse procedimento em conta, se ele não for levado à risca, a alienação de um bem público não pode acontecer em hipótese alguma. Se nós abrirmos o artigo 100 do Código Civil, se abrirmos o Código Civil no artigo 100,
lá estará escrito que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. Vamos entender isso. São inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação de bem de uso comum do povo ou bem de uso especial na forma que a lei determinar. Significa que enquanto os bens públicos estiverem afetados, enquanto eles estiverem consagrados ao uso comum do povo ou ao uso especial, enquanto aqueles bens forem úteis às pessoas para a sua circulação, para o seu mover, para o seu ir e vir, para o seu permanecer numa praia, para o seu... Enquanto aqueles bens realmente tiverem uso urbano, enquanto aqueles bens de uso especial continuarem sendo utilizados pelo poder público para a realização de serviços, de fiscalização, de fomento, ou seja, enquanto houver utilização pelo poder público desses bens, esses bens estão consagrados ao serviço público e, por serem utilizados para a prestação de serviços públicos, por estarem à disposição da administração pública para que as funções administrativas aconteçam, esses bens são inalienáveis. Porém, o artigo 101 determina: os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. O que significa isso? É perfeitamente possível que, por lei ou por ato administrativo, dependendo do caso, mas em regra por lei, um bem de uso comum do povo ou um bem de uso especial seja declarado dominical. Ou seja, a lei pode perfeitamente determinar a conversão de um bem público de uso comum do povo ou um bem público de uso especial em bem dominical. Para que isso aconteça, é preciso determinar a sua desafetação ou a sua desconsagração. Exemplo que eu vou dar que aconteceu na cidade de Americana, interior de São Paulo. Se vocês derem um Google, vocês vão ver que 10 anos atrás, quando existia um programa na TV Bandeirantes chamado CQC, o dublê de ator Rafinha Bastos fazia um repórter que foi até a cidade e, na cidade de Americana, resolveu entrevistar alguns políticos, entre eles o presidente da Câmara dos Vereadores. Lá naquela cidade havia uma empresa que possuía 2 estabelecimentos comerciais, ou 2 estabelecimentos industriais, um de cada lado da rua. E a produção dessa empresa precisava atravessar a rua para terminar. Começava num quarteirão e, para terminar o processo produtivo dos seus produtos, tinha que atravessar a rua. E isso dava um problema sério, porque ao atravessar a rua, havia circulação do produto e o produto tinha incidência de ICMS. O produto final ficava mais caro porque o produto circulava. O que a prefeitura resolveu fazer? Olha só, a cidade de Americana exportando conhecimento jurídico de direito administrativo para o mundo. Aquela rua foi declarada, ou seja, um bem de uso comum do povo foi declarado desafetado, ou seja, aquela rua deixou de ser considerada bem público, ou seja, o que a rua faz? Para que serve uma rua? Serve para a movimentação de quaisquer pessoas da cidade naquele local, serve a circulação, serve para que os vizinhos possam usar a rua para estacionar o carro para entrar em casa. A prefeitura determinou por lei, que aquele trecho da rua não tinha mais afetação, não estava mais consagrado, não era mais um bem de uso comum do povo, foi convertido em bem dominical, e aquele bem dominical foi alienado, aquele bem dominical foi entregue para a empresa, que antes tinha 2 estabelecimentos, e agora passou a ter um só, que aquela rua não é mais bem de uso comum do povo, aquela rua passou a pertencer àquela pessoa jurídica e passou a ter um único imóvel, formado pelos antigos 2 quarteirões, mais a rua que não é mais pública, se tornou um imóvel só, e com isso, aquele bem que era público de uso comum do povo se tornou um bem dominical e pôde ser alienado na forma da lei. Se vocês duvidam, vocês entrem no Google e confiram isso. Ou entrem em qualquer outro buscador, não vou fazer propaganda de um só, não. É possível perfeitamente que, aliás, alguns anos atrás, isso aconteceu também, acho que vocês lembram, o governo do estado de São Paulo, e a ideia de
de cancelar o serviço educacional em vários estabelecimentos, em várias escolas públicas do estado de São Paulo, de modo a remanejar os alunos, ou seja, os alunos passariam a utilizar, vários alunos de várias escolas passariam a ser concentrados em apenas uma ou outra escola, de modo que alguns estabelecimentos, algumas escolas públicas do estado de São Paulo seriam desativadas. Sendo esses bens de uso especial desativados, o poder público poderia perfeitamente aliená-los, vendê-los, e o mercado imobiliário compraria aquele terreno e faria prédios, faria edifícios, faria dinheiro onde havia antes um prédio público. Veja, existe a possibilidade jurídica do poder público alienar bens próprios, porém, há todo um procedimento que deve ser realizado para que isso aconteça. Acho que está na moda, já há um bom tempo no Brasil, a ideia de desestatização de pessoas jurídicas, que são controladas pelo poder público. Então, um dos sonhos de consumo do mercado no Brasil é que o Brasil venda as suas posições acionistas, a sua posição acionária em estatais. Ou seja, nós temos a Petrobras é uma sociedade de economia mista, ou seja, é uma pessoa jurídica de direito privado, mas o poder de controle cabe ao Estado. Nós já tratamos disso no semestre passado. O que seria a desestatização ou a privatização da Petrobras ou de qualquer outra estatal? As ações, ou seja, os valores imobiliários que conferem ao Estado, à União Federal, o controle, o poder de administrar integralmente a Petrobras, seria, por lei, determinada a possibilidade de sua alienação. Aquelas ações que são, obviamente, um bem de uso especial, porque conferem ao poder público o poder de controle sobre a estatal, será passível de ser alienada. Há uma lei que autoriza o poder público a se desfazer daquele bem, vendendo no mercado, por meio, geralmente, por leilão público, recebe um dinheiro por aquela venda e a Petrobras passa a ser controlada por uma outra pessoa qualquer. Veja, a pessoa jurídica de direito público, a pessoa jurídica de direito privado, que a estatal, seja uma sociedade de economia mista, seja uma empresa pública, ela passa à iniciativa privada, ela se torna completamente distinta da administração pública indireta, porque aquilo que permitia o Estado controlar a estatal é alienado para terceiros. A alienação, ela precisa ser realizada segundo o procedimento legislativo. Se não fizer isso, esta alienação é completamente nula. Tudo bem? Os bens públicos, eles, em regra, não devem ser alienados, muito menos doados, muito menos transferidos. E isso é aplicável a todos os bens públicos, porém é um caráter relativo, não absoluto, porque a lei prevê que qualquer bem do inciso 1º ou do inciso 2º do artigo 99 pode ser convertido em bem do inciso 3º, e se tornando bem público dominical, a alienação é possível, porque o bem público dominical está determinado, ou está registrado, está caracterizado como um bem que não está, naquele momento, servindo ao interesse público. E se não serve ao interesse público, se não é utilizado para a prestação de atividade pública, em tese, ele não serve para nada, em tese, ele pode ser alienado. Para o poder público, passa a ser interessante que o bem que não é utilizado para nada, que não serve ao interesse público, que o poder público se desfaça dele, receba o valor patrimonial equivalente em dinheiro e esse dinheiro seja utilizado para alguma coisa que o poder público entenda útil. Ou seja, os bens públicos não é que eles sejam inalienáveis. Enquanto o bem público for caracterizado como bem de uso comum do povo ou como bem de uso especial, esse bem, assim caracterizado, é inalienável. Porém, esse bem pode ser transformado em bem dominical e, sendo um bem dominical, está passível de alienação. Tudo bem? Escala ou gradação na inalienabilidade, os bens dominicais são submetidos a regras, não é que são submetidos a regras mais flexíveis de alienação. Os bens dominicais são os únicos que podem ser alienados. Tudo bem? Se vocês puderem corrigir isso no roteiro, eu agradeço.
E as regras para alienação de bens públicos estão previstas na Lei de Licitações, Lei 8.666, no artigo 17, salvo engano. Todas as regras de alienação de bens públicos estão previstas naquele artigo da lei. E também nós temos uns outros decretos e decretos-leis que prevêem como pode haver alienação de bens públicos da União, porém, a regra geral hoje, desde 93, é a regra da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 8.666. Continuando, nós temos também a característica de imprescritibilidade, e aqui nós temos uma característica absoluta. A imprescritibilidade, ela é uma característica do bem público, independentemente dele ser de uso comum do povo, de uso especial ou dominical. A imprescritibilidade aqui, nós estamos falando da prescrição aquisitiva. Nenhum bem público é passível de sofrer uso capião. A uso capião, ela é impossível juridicamente de acontecer sobre um bem público. Se por acaso duas famílias ou dois grupos, dois coletivos de ocupação passam a ocupar cada um lote de terra no interior do Brasil, e um lote de terra pertence a um fazendeiro e o outro lote de terra pertence à União Federal, após 20 anos, aliás, segundo o Código Civil, após 10 anos produzindo na terra, ou após 15 anos sem absolutamente nenhum, apenas por estarem lá atuando como se fossem donos da terra, aqueles que ocuparam a fazenda do fazendeiro, eles têm direito ao uso capião, haverá declaração judicial do uso capião após 15 anos morando naquele local, ou seja, a prescrição aquisitiva ou decurso de prazo, o passar do tempo, permite que aquelas pessoas que passaram a viver naquele imóvel particular, passam a ter o justo título, passam a ter o direito de propriedade daquele imóvel adquirido pelo uso capião. Já o outro grupo que passou a ocupar aquele imóvel público no mesmo momento, 15 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, é perfeitamente possível ao poder público requisitar, reivindicar aquele espaço de terra de volta, podendo retirar as pessoas de lá em tese, por meio de uma ação reivindicatória, ou até mesmo uma ação possessória, porque, afinal de contas, o poder público exercia a posse antes da ocupação pelas famílias, mas está previsto tanto na Constituição quanto no Código Civil que os bens públicos no Brasil, sejam eles tanto os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial, quanto os bens dominicais, eles não são passíveis de uso capião. Com relação aos bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, as procuradorias do município, do Estado, do Distrito Federal e da União, elas, já que aquele imóvel, aquele bem público está sendo utilizado para a prestação de um serviço público, ou as pessoas utilizam aquilo como bem de uso comum do povo, fica muito caracterizado que aquele bem tinha uma utilidade, que aquele bem era utilizado pelo poder público para realizar alguma atividade, de modo que a ação possessória ou mesmo uma tentativa, ou mesmo um esbulho possessório, ou seja, o poder público imediatamente vai agir para que as funções públicas sejam prontamente restabelecidas naquele local. Porém, quando o bem é dominical, ou seja, o poder público não percebe, não demora para perceber que aquele bem pertence a ele, porque não está usando, porque não está funcionando para a realização de uma atividade pública. Demora para o poder público, muitas vezes, perceber que uma área pública foi ocupada. E o poder público tem a prerrogativa constitucional e legal de até demorar muito, mas poder requisitar judicialmente, reivindicar judicialmente, ou por meio de possessória, aquele bem de volta. Artigo 183 da Constituição, parágrafo 3º, artigo 191 da Constituição, parágrafo único, é o mesmo texto. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. E no artigo 102 do Código Civil está escrito com todas as letras que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. E aqui nós estamos falando de qualquer bem público, seja ele de uso comum do povo, de uso especial ou dominical. Nós estamos falando de bens móveis, imóveis, materiais, imateriais, não importa
qual seja o bem. Se ele pertence ao poder público, se ele pertence à União, ao Estado, ao Distrito Federal ou municípios, não é possível usucapir este bem, ainda que o decurso de prazo seja longo. Não há prescrição aquisitiva quando o bem objeto da posse por particulares seja um bem público. Não há possibilidade de entender a posse como posse, no máximo como mera detenção, como todos vocês já aprenderam e se desenvolveram em direitos reais. Ok? Prescrição aquisitiva é o transcurso de prazo em que resulte em apropriação do bem por pessoa de direito privado, pessoa natural. Tal regra não se aplica aos bens públicos, ou seja, transcurso de um prazo não faz com que alguém venha usucapiar qualquer bem público. Tal regra, visa, se vocês puderem achurar esse motivo, certo? Tal regra visa proteger os bens públicos até mesmo da negligência da administração. Ou seja, se o administrador for ruim pra caramba, ainda assim o poder público, a pessoa jurídica de direito público, ainda que tenha um administrador leniente, esse bem público não será perdido porque o administrador foi lerdo, foi lento, foi negligente. Há uma vedação dos capiões de bens públicos na zona urbana pelo artigo 183, parágrafo 3º, e a vedação para os bens públicos na zona rural pelo artigo 191, parágrafo único da Constituição. E desde 1963, nós temos a súmula 340 do STF, que está escrito que desde a vigência do Código Civil de 1916, os bens dominicais, como todos os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Mesmo que o bem seja dominical, ele não sofrerá prescrição aquisitiva, impossível juridicamente usucapiar um bem público no Brasil. Tudo bem? Não sei se eu estou indo muito rápido, mas eu acho que a matéria nesse ponto é tranquila. Vou dar continuidade, a não ser que venha alguma pergunta por aí. Próximo item, empenhorabilidade. Vocês já aprenderam, acho que seja em processo civil, seja em comercial, a diferença entre penhor e penhora. Penhor tem a ver com um contrato acessório de garantia. Não é o caso aqui, nós estamos dizendo que não há possibilidade jurídica de penhora, não há possibilidade jurídica de constrição judicial. Para a garantia de uma execução, para a garantia de um cumprimento de sentença em ação judicial, o judiciário tem a previsão de, se o devedor for uma pessoa de direito privado, de seus bens, de seu patrimônio, ser penhorado até o limite da dívida, ou seja, o juízo é garantido por um bem, e ao final do processo de execução, ao final do processo de embargos da execução, esse bem fica constrito, e ao final, caso o juiz entenda que a execução deve acontecer, e a pessoa não pagar, aquele bem pode ser leiloado, aquele bem pode ser vendido judicialmente. Foi horrível agora falar vendido judicialmente, pode ser levado a leilão, levado à praça, e com a arrematação, aquele bem foi utilizado para pagamento daquela dívida. Bom, os bens públicos eles não podem ser alienados senão por um determinado procedimento previsto na Lei 8.666. Caso o administrador pudesse, num processo, veja, ele é aquela situação de quem não pode o mais, também não pode o menos. O administrador público não pode, por conta própria, alienar um bem. Para que haja alienação de um bem, é preciso autorização legislativa, etc. Os bens públicos, eles servem a uma determinada finalidade, seja a realização de uma finalidade pública, bens de uso comum do povo, bens de uso especial, seja a manutenção do patrimônio, que pode ser aplicada, pode ser utilizado para a finalidade pública, que são os bens dominicais, que podem ser consagrados, podem ser afetados ao serviço público, mas naquele momento não estão consagrados. Mesmo esses bens dominicais, eles não podem ser dados em garantia, porque o poder público poderia perfeitamente não realizar o pagamento da execução e aquele bem ser leiloado. E aí seria engraçado, né? Bens de uso comum do povo, que não podem ser alienados em hipótese alguma, são dados como garantia judicial e assim, não faz sentido uma praça pública, uma rua, uma biblioteca pública ser leiloada
posteriormente e transferida para a propriedade privada, porque houve a arrematação daquele bem dado em garantia num processo judicial. O artigo 100 da Constituição veda completamente a possibilidade de penhora, não só o artigo 100 da Constituição, mas também outros artigos no próprio Código de Processo Civil. Se vocês puderem, por gentileza, conferir para mim se os artigos que eu coloquei aqui, esse roteiro é um pouco antigo, e talvez esses artigos não sejam do Código de Processo Civil atual, talvez sejam do anterior. Então, vale a pena dar uma revisada no roteiro. Eu deveria ter revisado esse roteiro, eu peço perdão a vocês, mas não é tão fácil fazer as coisas na época de pandemia, eu peço perdão pelo problema. De qualquer forma, no artigo 100 da Constituição está escrito: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distritais e municipais, ou seja, quem comanda o dinheiro do poder público, eles devem, se houver uma sentença judicial que determina um pagamento, esses pagamentos vão acontecer exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Os bens públicos serão mantidos intactos, não haverá penhora desses bens, e ao final, se a sentença judicial determinar que o poder público deve pagar algum valor para o autor, ao exequente, esse valor será levado a um crédito mediante apresentação de precatório, ou seja, o judiciário apresenta uma carta, apresenta uma requisição, um ato administrativo ordinatório ao poder, à administração pública, que inclui no pedido de orçamento do próximo ano ao legislativo a aprovação do pagamento daquela conta. E o poder público deverá realizar o pagamento, deveria ser no ano seguinte, mas no Brasil nós temos um problema sério. Estados como o de São Paulo demoram mais de 10, 15 anos para realizar o pagamento de precatórios atualmente, ou seja, você tem uma dívida líquida e certa contra a Fazenda do Estado de São Paulo, essa dívida não é alimentar, ou seja, não é decorrente de alimentos, é uma dívida patrimonial, há uma chance de só se receber este valor depois de 10, 15 anos ou até mais. Prefeituras no Brasil têm algumas 4, 5, outras 10, 15, até 20 anos demoram para realizar esses pagamentos por causa do pouco dinheiro disponível para isso. Ou seja, o Estado deveria ser o primeiro a pagar suas dívidas, deveria dar o exemplo, mas não é bem isso que acontece, e existe um entendimento jurisprudencial dominante no Brasil que o pagamento de precatório é entendido como um ato discricionário da administração daquela entidade pública, e sendo discricionariedade, o Poder Judiciário entende que não há possibilidade jurídica de proceder à intervenção para aquele pagamento. E aí nós temos uma mudança jurisprudencial interessante. A legislação determina que, se não houver o pagamento, é possível requerer judicialmente a intervenção naquela entidade pública. Porém, o judiciário já se quedou consolidado nesse sentido de que o pagamento de precatório é discricionário, discricionariedade não pode sofrer intervenção judicial, e ficamos nessa. Bom, parágrafo 5º do artigo 100. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público da verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundo de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho daquele ano, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. As dívidas de caráter alimentar, em regra, são pagas no exercício seguinte, mas se aquela execução não se refere à verba alimentar, infelizmente, o tempo de pagar que vai começar a ser... Pode até ser que no ano seguinte comece a ser pago aquele precatório, mas a chance de você receber integralmente no ano seguinte é muito pequena, ok? São absolutamente impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução.
Quando fala os bens inalienáveis, nós estamos falando dos bens públicos, tá? E na execução por quantia certa, claro, também existe no direito privado, os famosos bens gravados com cláusula de inalienabilidade, tá bom? E artigo 730, na execução por quantia certa contra a fazenda pública, vai citar a devedora para opor embargos em 30 dias, e se essa não os opuser no prazo legal, observam-se as seguintes regras: o juiz requisitará o pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, e o pagamento ocorrerá na ordem de apresentação do precatório à conta do respectivo crédito. A Constituição, no artigo 100, parágrafos, estabelece um regime especial de execução contra a fazenda pública, e não se prevê de forma alguma penhora de bens, apenas sequestro de quantia para satisfação do crédito, quando ocorrer preterição do credor do direito de precedência ou critério cronológico. Ok? Se por acaso a fazenda pública resolver pagar uma dívida que é posterior à sua, é possível exigir que aquele valor seja sequestrado para que primeiro se pague a dívida mais antiga para depois se pagar a dívida mais nova. De modo que no Brasil é impossível juridicamente um bem público ser submetido à execução forçada. Os bens públicos não são passíveis de penhora, conforme previsto nos artigos 649, inciso 1º, e 730. Nenhuma pergunta, nenhuma discussão. Eu espero que tenha alguém aí do outro lado, certo? Eu vou continuar considerando, fazendo todo o esforço para ter certeza que vocês estão mesmo aí, certo? E vamos continuar a matéria, super interessante, super animada. Eu sei que vocês estão todos aí desse lado em êxtase por entender o que é um regime de dominialidade pública, todos acompanhando essa matéria empolgante, não é mesmo? E nós vamos falar agora do próximo item do regime de dominialidade pública, que é a não oneração ou oneração condicionada. E pelo artigo 1420 do Código Civil, só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese, ou seja, só o proprietário que pode dispor do seu bem pode dar o bem em garantia, ok? E só os bens que se podem alienar podem ser dados em penhor, anticrese e hipoteca, de modo que, em regra, não podem os bens públicos ser dados em garantia. Esse aqui, acho que a gente está com o Código Civil falando, acho que vocês conhecem a anticrese, mas eu, salvo engano, a anticrese, eu não sei se ainda existe no Código atual. Eu acho que agora... não, é garantia sobre direito real de superfície, né? Acho que não teve problema nenhum, que nós não temos mais na legislação de 2002 é a enfiteuse. Mas tudo bem. Segundo a Constituição Federal, artigo 167, inciso 4, há uma autorização expressa para a vinculação de receita de impostos para garantir operações de crédito de antecipação de receita. Isso é um penhor de créditos públicos. Isso aqui, então, é uma exceção. Se o poder público não pode alienar um bem, ele também não pode dar o bem em garantia. O poder público não pode ir até um banco e falar assim, olha, eu quero receber um empréstimo e para garantia do pagamento da minha dívida, eu te dou um bem. Nós podemos fazer isso, né? O que mais acontece em contratos de financiamento, para que o banco nos dê um dinheiro, a garantia de pagar. Puxa vida, a Maria Eduarda acabou de falar aqui que no novo Código de Processo Civil, os artigos corretos são de número 833 e 910. Muito obrigado pela revisão do roteiro. Pelo menos os artigos do Código Civil estão corretos, porque eles são um pouquinho anteriores à época em que eu fiz este roteiro. Esse roteiro aqui está pronto já faz alguns anos, já faz mais de 5 anos, e por isso a remissão aos artigos do Código de Processo Civil anterior, ok? Mas em tempos de pandemia, realmente, a possibilidade de revisão foi complicada. Vamos lá. Acho que vale a pena fazer um exemplo. Se você, por acaso, quiser precisar de um financiamento bancário, ou se você precisar de um financiamento de qualquer pessoa que possa lhe pagar, que possa emprestar o dinheiro, a pessoa que vai te entregar o dinheiro, ela vai se sentir mais confortável em reduzir os juros
ou reduzir o valor que ela vai querer de volta. Olha, eu te empresto R$ 100 agora para você me devolver no final do ano, mas eu quero que você me pague R$ 200 no final do ano. Puxa, mas isso é usura, isso é um problema. Infelizmente, é uma relação entre risco e retorno de investimento. Quanto mais arriscado é o negócio, mais a pessoa que participa do negócio pode exigir mais garantias. E se por acaso há garantias de que o dinheiro será devolvido, o risco é menor. Se você por acaso fizer um contrato de locação, sei lá, você vai morar aqui em Campinas, e morando em Campinas você vai morar de aluguel em alguma casa, em algum apartamento. O proprietário da casa que vai permitir que você more lá mediante contratos de locação pode fazer duas coisas. Ele pode te cobrar um aluguel bem caro, ou ele pode receber uma garantia, seja pagamento antecipado, seja caução, ou seja, um depósito, um valor alto anteriormente ao lugar de você vai pagar R$ 1.000 de aluguel, vai pagar para ele inicialmente R$ 3.000 a título de caução, vai entregar um seguro garantia ou vai entregar um bem que, caso você não pague o aluguel, ele poderá executar aquele bem que foi dado em garantia. Ou seja, é perfeitamente possível que os negócios jurídicos bilaterais, que esse tipo de contrato tenha um preço reduzido ou a cobrança de encargo seja diminuída, porque quem entrega o dinheiro se sente garantido, se sente seguro, se sente confortável, tem a segurança de que aquele valor vai retornar e que, se aquele valor não retornar, ele tem um bem que ele poderá vender, poderá alienar aquele bem dado em garantia para pagamento da dívida. O poder público tem um problema sério, porque se um banco resolve emprestar dinheiro para o poder público, sei lá, o poder público precisa... Isso aqui, a Constituição, para quem não sabe, foi escrita numa época de inflação muito alta no Brasil, e o Brasil frequentava muitos bancos internacionais para a obtenção de empréstimos. Só que os bancos internacionais, ou, sei lá, o Fundo Monetário Internacional, ele ia fazer o quê se o Brasil, se a Argentina, se os países que pediam dinheiro para ele não pagassem? Entrar na fila do precatório, demorar 10, 15 anos para receber o dinheiro de volta? Houve, então, a inclusão na Constituição, no artigo 167, inciso 4º, uma exceção à regra de oneração condicionada, permitindo oneração condicionada. O dinheiro, a receita, a arrecadação tributária pode ser dada em garantia de empréstimos do poder público. A União Federal, se pedir dinheiro emprestado, sei lá, para o Fundo Monetário Internacional e não pagar a dívida, o Fundo Monetário Internacional pode vir em juízo e exigir em garantia a execução das receitas tributárias do ano anterior para que o pagamento aconteça. Veja, as receitas tributárias são fundamentais para o andamento, para o desenvolvimento, para que a máquina pública rode, para que o Estado efetivamente funcione, para o pagamento de servidores, para o pagamento de uma série de obrigações para que o Estado funcione. Ou seja, existe a previsão constitucional para que os serviços da dívida pública sejam pagos até mesmo antes do Estado arcar com os custos de sua própria manutenção. É uma discussão muito grande em direito tributário, é uma discussão muito grande em teoria do Estado, a questão que envolve serviço da dívida pública. O orçamento público, ele quase, salvo engano, 40%, 45% dele é anualmente destinado ao pagamento dos serviços da dívida como garantia de empréstimos realizados anteriormente. Há uma coisa importante, tá? Dentro desse serviço da dívida não há só contratos de financiamento com a FMI, etc., mas também existem dívidas no sentido de mercado brasileiro de renda fixa. O governo, ele emite títulos públicos, ele emite notas promissórias, vamos dizer assim, em que ele promete que se quem entregar um dinheiro para ele em troca daquele título da dívida pública, quando aquele título vencer, o governo vai pagar
para o portador daquele título o valor de face mais um determinado valor a título de juros. E o poder público, se por acaso não pagar este valor, o titular daquele título da dívida pública poderá exigir isso, inclusive judicialmente, e não será pago por precatório por força desse artigo 167, inciso 4º. E por analogia desse dispositivo, nós temos também no artigo 101, no Código Civil, que havendo interesse público, a entidade pública, ou seja, mesmo um município, mediante autorização da Casa Legislativa, oferecer bem público em hipoteca para garantir operações financeiras que sem a garantia seriam mais custosas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender que a prefeitura poderia dar a biblioteca municipal, dar o prédio da prefeitura em hipoteca para garantir operações financeiras, porque isso seria uma forma de alienar bem público. Então, essa analogia é muito complicada, ainda mais que em direito público nós não estamos autorizados a atuar de maneira analógica pelo princípio da estrita legalidade. Mas, de qualquer forma, eu mantive esse item porque há vários autores que doutrinariamente defendem essa possibilidade. No Brasil, a regra é a oneração condicionada, em regra, nenhum bem público, nenhum bem dominical pode ser dado em garantia, exceto a receita de créditos tributários, ou seja, arrecadação tributária, arrecadação de impostos, utilizadas para sua vinculação à garantia de alguma operação de crédito feita pela União Federal, ok? Essa seria a exceção à regra da não oneração, artigo 167, inciso 4º. Eu tenho uma dificuldade muito grande com analogia no direito público. Porém, doutrina fala isso de maneira corrente, e por isso esse terceiro pontinho aí da oneração condicionada foi apresentado. Bom, o poder público, ele tem o dever de usar, gozar, dispor e custodiar os seus bens, de modo que nós temos uma polícia dos bens públicos. Os bens públicos devem se submeter a uma atividade de fiscalização, manutenção, proteção dos bens. Os bens devem ser protegidos, devem ser preservados pelo seu proprietário, pelo seu titular. E isso não decorre apenas do dever de custódia do Código Civil, mas também do princípio da autotutela da administração, o dever de conservar os próprios bens. A administração tem esse dever de preservação dos bens públicos e zelar por seu uso conforme a afetação. Com relação a isso, eu queria fazer uma pontuação que eu acho que é válida a respeito das guardas municipais. O guarda não é um policial. O guarda, aí é a grande dificuldade que a palavra, que é a mesma palavra em sentidos diferentes. Quando nós falamos polícia, nós lembramos muitas vezes, aliás, quase sempre, da polícia militar, da polícia civil. Nós lembramos na maioria das vezes, daquela polícia que serve para investigação ou para atuação ostensiva no combate a crime. E a polícia, puxa vida, dá um Google para mim aí, artigo 143 da Constituição, não vou lembrar agora, está muito definido na Constituição, está previsto na Constituição que a atividade policial, que a atividade no exercício do policiamento ostensivo, que as funções de polícia militar e polícia civil são de competência exclusiva dos estados. Ou seja, não existe polícia municipal, no sentido de um grupo, uma corporação cuja atividade é a proteção, é a preservação da lei e da ordem, é a preservação, ostensivamente, a fiscalização dos cidadãos que não realizam nenhum crime, ou seja, a polícia militar, a polícia civil exercem essas funções. Quando nós falamos de guardas municipais, primeiro, guarda municipal não é policial. Eu estou dizendo isso em termos jurídicos, em termos constitucionais. A Constituição determina que os municípios podem ter guarda e pode até ser uma guarda armada. Ou seja, o guarda municipal pode andar armado, não há problema nenhum com relação a isso.
porém o guarda, ele exerce funções de guarda. O guarda, a previsão da guarda municipal é uma previsão para a preservação de bens públicos. Os guardas, eles têm a finalidade pública de preservar, de proteger os bens de uso comum e os bens de uso especial do município. No sentido que, se você for ao Paço Municipal, se você for à prefeitura da sua cidade, a prefeitura, por ser um prédio público, deveria ser protegida, deveria ter a fiscalização, a preservação da ordem lá dentro por guardas municipais. Os guardas podem andar nas ruas, sem dúvida alguma, nas praças, para tomar conta dos bens públicos. Eles não estão lá para realizar policiamento ostensivo. Isso é característica, isso é competência da Polícia Militar e da Polícia Civil. Se por acaso o guarda realiza essa função, nós estamos falando de um vício do ato administrativo, talvez poderemos falar da característica de usurpação de função, porque quem realiza policiamento ostensivo é uma autoridade do Estado e não uma autoridade do município. Ah, professor, mas é bom que tenha mais gente realizando o policiamento ostensivo, a gente se sente mais seguro. É justamente por isso que os prefeitos realizam essa mimetização, porque a sensação de segurança, a sensação de conforto que a guarda, atuando como polícia, confere aos cidadãos, permite que aquele político seja mais bem visto naquele município. Porém, não é a função correta, não é a função no sentido constitucional dado aos guardas. Os guardas deveriam existir ou deveriam funcionar para a preservação dos bens públicos. Se houver a situação de vandalismo, o guarda deve estar presente para evitar que haja depredação de bens públicos. E, claro, que se por acaso houver depredação de um bem particular, por se tratar de uma conduta típica, que como qualquer cidadão pode dar voz de prisão à pessoa que se conduz de maneira ilícita e antijurídica e culpável, aquele guarda, por estar armado, melhor do que qualquer um do povo para dar voz de prisão em flagrante delito. Mas qualquer um de nós poderia fazer isso, certo? Por isso que os guardas municipais acabam deixando de exercer as funções constitucionais e passam a exercer funções que não são exatamente deles. Isso causa uma série de problemas na administração pública. O contingente da Polícia Militar muitas vezes é reduzido numa determinada cidade que conta com um contingente de guarda municipal alto. Aí a polícia que deveria realizar a polícia sai de lá porque sabe que a guarda vai fazer aquilo que a polícia devia fazer e a prefeitura acaba gastando dinheiro com coisas que não deveriam ser dela. Por exemplo, se você for para um paço municipal, quem deveria realizar a guarda e a fiscalização da entrada e a proteção daquele bem público é um guarda municipal, mas o guarda está na rua fazendo função de policial e a prefeitura gasta dinheiro com empresas privadas de segurança que exercem a função ali que deveria ser do guarda, e a prefeitura acaba gastando dinheiro contratando a administração, a proteção, segurança privada, quando, na verdade, os guardas que já estão previstos no orçamento deveriam estar lá, e com isso nós temos uma situação de desvio de finalidade que poderia ser até objeto de um TCC de qualquer um dos senhores, ok? Uma outra coisa interessante, isto nós vimos quando tratamos de autarquias, o artigo 150 da Constituição prevê imunidade tributária e, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Ou seja, qualquer bem, qualquer escola pública do Estado de São Paulo localizada no município de Campinas ou qualquer outro município do Estado não sofre cobrança de IPTU. Nenhum bem público pode sofrer cobrança de imposto. Se por acaso, sei lá, uma autarquia como a Unicamp possui veículos, possui automóveis que pertencem à própria autarquia, esses automóveis não podem ter IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, cobrado do Estado. O município possui vários automóveis, e esses automóveis não podem sofrer incidência de IPVA. O Tribunal de Justiça de São Paulo possui cerca de, acho que são 450 desembargadores,
todos eles possuem à sua disposição um veículo de titularidade do Estado de São Paulo, porque o órgão Tribunal de Justiça pertence ao Estado de São Paulo, e esses veículos conferidos aos desembargadores, esses veículos não devem sofrer incidência de IPVA, porque há imunidade tributária, ok? Logo, nenhum bem público pode ser passível de imposto, pode ser passível de tributação, ok? Essa imunidade se estende às autarquias e fundações públicas instituídas e mantidas pelo poder público, ou seja, autarquias e fundações públicas no sentido de pessoas jurídicas de direito público, e todo o patrimônio vinculado às suas atividades essenciais ou delas decorrentes não pode ter cobrança de IPTU, IPVA ou ICMS. Bom, qualquer produto, qualquer bem público, móvel ou imóvel, tangível ou intangível, não pode ser passível de cobrança de tributos. E, claro, essa imunidade tributária não se aplica ao patrimônio utilizado na exploração de atividades econômicas. Quando nós estamos em regime de mercado, mesmo que nós tenhamos uma autarquia que exerça uma função econômica, por exercer a função econômica, para que essa entidade esteja em igualdade de condições de competição no mercado, estará sujeita às normas de empreendimentos privados ou naquelas em que haja contraprestação de preços ou tarifas pelo usuário, ok? Próxima página, item 5, alienação de bens públicos. E aqui nós vamos falar um pouquinho do artigo 17 da Lei 8.666. Alienação significa transferência de domínio, transferência de uso é a concessão do direito real de uso ou permissão de uso ou locação. O bem público pode ser alienado ou seu uso pode ser concedido. O bem continua público, mas alguma pessoa de direito privado recebe um direito do poder público para utilizar aquele bem. E a forma como aquele bem é recebido pelo particular deve ser previsto de maneira muito clara em todo um procedimento previamente autorizado pelo legislador para que aconteça. E as regras, basicamente, estão lá no artigo 17 da Lei 8.666. No caso de bens móveis, é preciso que seja evidenciado o interesse público, e esse interesse público deve ser justificado. Se o ato administrativo não for motivado, ele é nulo. É preciso que aquele bem a ser alienado seja previamente avaliado por um avaliador isento. É preciso haver licitação, nós vamos tratar disso posteriormente, mas é preciso haver um procedimento licitatório pelo qual todas as pessoas interessadas se apresentem, e havendo várias pessoas, é possível que o preço seja aumente, porque várias pessoas interessadas faz com que o preço possa se elevar. Existe a possibilidade de bens apreendidos ou penhorados pelo poder público sofram uma avaliação isolada e sejam posteriormente leiloados. Aí é uma situação não vai haver licitação pública, porque os bens apreendidos ou penhorados já há um procedimento próprio para que sejam leiloados. Ou seja, aqui a pessoa chegou de Miami, chegou de Orlando de avião e na sua mala tinha uma quantidade muito grande de equipamentos eletrônicos sem nota, sem comprovante de que houve pagamento de tributos. Como a pessoa não tem a comprovação do pagamento daqueles tributos, aqueles bens serão buscados e apreendidos, e a pessoa receberá um prazo para comprovar o pagamento dos impostos atrasados, das multas, etc. Talvez seja mais barato a pessoa voltar para Orlando, voltar para Miami e tentar comprar tudo de novo e passar pela aduana. Mas, se por acaso a pessoa não fizer o pagamento dos tributos, aqueles bens serão declarados perdidos e se tornam bens públicos. Aqueles bens são bens dominicais, porque não entraram para funcionar, aqueles bens não foram utilizados em momento algum pelo poder público. Aqueles bens podem ser leiloados administrativamente, e aqueles bens não precisa de licitação, a única coisa que precisa é a avaliação de mercado, e é um procedimento próprio. Se por acaso a Fazenda do Estado tem uma dívida tributária, tem uma cobrança de um crédito tributário contra uma empresa, e essa empresa tem uns bens penhorados judicialmente, aqueles bens serão leiloados,
não precisa entrar em licitação nem nada, porque tem um procedimento judicial próprio para que o leilão aconteça. E existem algumas situações em que o bem público poderá sofrer dispensa de licitação. Se por acaso nós tivermos um convênio do município com o Estado, em que o município possui um terreno e o Estado recebe aquele terreno para construir um hospital estadual naquele município, o poder público municipal não vai fazer uma licitação para saber quem é que vai dar o maior lance por aquele terreno. Aquele terreno será entregue, será destinado ao Estado ou, de repente, a uma autarquia para fazer um hospital municipal, e aquele bem será entregue com dispensa de licitação sem problema algum. Existem várias hipóteses, tanto na permuta, venda de ação, venda de títulos, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades de administração, em virtude de suas finalidades, vendas de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração. A mesma situação em relação aos bens imóveis. Existe a única situação que os bens imóveis, em regra, eles devem ser feitos pela modalidade, eles devem ser alienados por licitação pública mediante concorrência, que é uma das modalidades de licitação, e existe a possibilidade de leilão em casos específicos, por exemplo, bens, ações de poder de controle de empresas estatais, que nós vamos tratar isso oportunamente. Okay? Existem algumas dispensas de licitação. Puxa, eu falei dispensa de licitação em algumas hipóteses, agora há pouco, e dei como exemplo um bem imóvel, que seria o próximo, mas todas as vezes que os bens móveis forem permutados com outras entidades públicas, existe a possibilidade de dispensar a licitação. Ok? Desculpa a confusão, eu acabei dando um exemplo de bem imóvel quando nós estávamos falando de bem imóveis, mas se eu não confundir ninguém, eu espero que possamos continuar a matéria. É possível que bens públicos possam ter a sua utilização dada a particulares de maneira exclusiva. Tempos atrás, no Brasil, havia, na cidade de São Paulo, a vinda da Fórmula Indy. Além da Fórmula 1, que é conhecida, existe nos Estados Unidos uma modalidade automobilística chamada Fórmula Indy, e havia, eu não sei se ainda existe no Brasil, a vinda desse circuito para o Brasil. E é um circuito de rua. A cidade com o maior trânsito do país entregava para que houvesse a corrida de Fórmula Indy na cidade de São Paulo, uma parte da Marginal Tietê, que é uma das vias públicas mais com trânsito mais carregado que nós temos na cidade de São Paulo. E ao longo de uma semana, nenhum cidadão brasileiro podia utilizar a Marginal Tietê naquele trecho, porque aquele trecho estava sendo utilizado para realizar uma corrida de Fórmula Indy. Durante aquela semana, o bem de uso comum do povo, aquela avenida, era fechada para a circulação do povo e utilizada de maneira específica para a realização de uma atividade privada. Existe em várias praias no Brasil, circuito de vôlei de praia, e quando ocorre esses torneios nacionais ou internacionais, uma parte da praia ela é separada, impede-se o uso público desse bem de uso comum do povo para uma atividade particular provisória. É possível que certos bens sejam dados por um prazo maior de maneira onerosa a particulares. É perfeitamente possível que bens sejam entregues a particulares para que eles possam utilizá-los de maneira por um tempo mais longo. E nós temos vários regimes jurídicos para, a utilização de bens públicos por particulares, ok? E nós temos sempre que ter o consentimento da administração. Em regra, o interesse público deve ser compatível, não dá para transformar o bem em outra coisa, certo? O bem deve continuar tendo seu uso normal. Se por acaso o prédio vai ser dado para uso, não faz sentido que a pessoa transforme aquele prédio em outra coisa, desde que o prazo seja grande e devolva do jeito, haja a previsão de entregar o bem na nova
estrutura ou, sei lá, ter que reconstruir de novo, certo? E, embora possa haver o uso gratuito, em regra, deve haver o pagamento de um preço, de uma tarifa para a utilização disso. E, em regra, existe a possibilidade da administração reaver o uso do bem a qualquer tempo, de modo que o uso de bens públicos, seja ele de uso especial ou de uso comum do povo, ou mesmo dominicais, tem um caráter precário. Se bem que bens dominicais, o uso pode ser entregue por longo prazo. Por exemplo, vamos imaginar o município de Angra dos Reis, e em Angra dos Reis, para quem não sabe, é uma marina em que uma quantidade muito grande de pessoas possui lanchas, possui iates, possui até barcos à vela, não sei, e utilizam esses barcos para ir até as ilhas, e existem inúmeras ilhas paradisíacas em Angra dos Reis, e muitas dessas ilhas, aliás, todas as ilhas, pertencem à União Federal. Como se tratam de bens dominicais, não são bens de uso comum do povo, porque não há transporte público para essas ilhas, não há utilização corrente, não há utilização frequente dessas ilhas por absolutamente ninguém do povo, é possível que alguém, sei lá, um jogador de futebol famoso, um cirurgião plástico famoso, algum ricaço famoso, resolva construir uma casa de veraneio em alguma dessas ilhas. E o poder público autoriza que essa pessoa, mediante pagamento de determinados valores, construa uma casa, construa uma mansão, uma maloca, sei lá, utilize aquela ilha para seu veraneio. E aquela ilha passa a ter um uso voltado a um interesse privado, e aquela pessoa passa a ser responsável pelo uso e pelo cuidado da ilha, com uma série de contrapartidas, com o dever de devolver a ilha com as contrapartidas ao final do termo de concessão de uso. Não é uma locação, cada situação é específica, cada uma dessas situações possui um tipo de regime jurídico próprio, e eu não estou muito interessado em saber o que vocês saibam quais são todos eles, mas os instrumentos são, ora, autorização, ora, permissão, ora, concessão de uso, às vezes, concessão de direito real de uso, algumas vezes nós temos a possibilidade de locação, arrendamento, aforamento ou enfiteuse e cessão de uso. Dependendo do bem público, dependendo da situação, será estabelecido um desses instrumentos para que o uso seja utilizado, para que o uso seja entregue a um particular. Tudo bem? Acho que em termos gerais, essa é a ideia de bens públicos, mas o que eu gostaria que vocês tivessem registrado na mente de vocês, no coração de vocês sobre bens públicos, é que se trata de qualquer coisa que pertença a pessoas jurídicas de direito público interno. Existem bens públicos de uso comum do povo, de uso especial ou de caráter dominical. Em regra, não podem ser alienados. Apenas bens não afetados, ou seja, bens dominicais, são passíveis de alienação, seja propriedade ou uso. Não há sentido algum em conceder o uso por prazo indeterminado ou por longo prazo para bens afetados, porém, em determinadas situações, o interesse público permite a concessão do uso de um bem de uso especial ou um bem de uso comum do povo para a realização de alguma atividade. Para quem não sabe, o circuito da Fórmula Indy trazia uma receita ao município de São Paulo que perdia apenas para 2 ou 3 atividades que aconteciam em São Paulo, ou seja, aquela semana a quantidade de dinheiro que entrava no município era tão alta que interessava ao município receber o circuito da Fórmula Indy. A Fórmula 1 é realizada em autódromo, mas se fosse um circuito se por acaso a Federação de Automobilismo chegasse para o município de São Paulo e falasse, olha, a gente não quer mais usar o autódromo, a gente quer fazer um circuito de rua, muito provavelmente a cidade, o prefeito autorizaria essa realização, porque durante aquela semana a quantidade de dinheiro que entra nos cofres públicos da cidade é muito grande. A cidade enriquece muito na semana
daquela atividade, de modo que faz sentido para ela causar uma semana de trânsito piorado para a cidade, para que aquela atividade possa acontecer. Faz sentido para a cidade de Santos ou para a cidade do Rio de Janeiro fechar uma praia para que durante aquela semana a cidade receba o circuito brasileiro ou mundial de vôlei de praia. Faz sentido que aquele uso se torne restrito naquele momento, por força do interesse da cidade no desenvolvimento, por exemplo, do turismo voltado para aquela atividade naquele momento. Mas não faz sentido que uma praia urbana seja entregue para a utilização exclusiva de uma família ou de uma empresa por prazo indeterminado, por longo prazo. Não faz sentido que um bem de uso comum do povo seja entregue para um particular, para que só o particular exerça aquele uso. Porém, se o bem for dominical, se a praia for deserta, se a ilha for distante da costa, não há nenhum problema para o poder público de entregar aquele bem dominical ao uso de um particular que interessa a ele, porque aquele bem não está sendo utilizado e aquele bem passará a ser cuidado, haverá contrapartidas, por exemplo, ambientais, de conservação daquele bem que interessam ao poder público. Aquela pessoa tem condições de ir para a praia deserta ou de ir para aquela ilha distante, e ainda assim o poder público se verá remunerado pelo pagamento de contrapartidas e mais ainda se verá respeitado porque a pessoa se compromete a preservar aquele bem dominical. É possível que bens públicos sejam entregues, sejam concedidos à iniciativa privada para que sejam conservados. Por exemplo, rodovias do Estado de São Paulo são, em regra, entregues à iniciativa privada para que elas conservem a rodovia e, claro, vão cobrar pedágio de quem passar por elas. Mas quando nós falamos de concessão nesse sentido, nós estamos falando de um contrato administrativo específico, objeto da Lei 8987 de 1995, que será objeto de matéria após tratarmos de licitação pública. Ok? Não há nenhuma dúvida, não há nenhuma questão aqui no chat. A impressão que eu tenho é que não há ninguém me ouvindo, mas tudo bem, eu vou continuar como se todos estivessem aí prestando atenção em mim, tá bom? Hoje eu estou um pouquinho mais irônico do que eu deveria, eu peço desculpas por isso. Mas vocês hoje não se manifestaram praticamente em momento algum, houve apenas uma conversa aqui de correção às 8h33 sobre os artigos corretos do Código de Processo Civil, e haja vista que não há mais nenhum ponto a ser discutido, nenhuma questão que vocês me apresentam, eu dou por encerrado a matéria bens públicos e aproveito o restinho que nós temos da nossa aula para falar um pouquinho do que vai acontecer nas próximas aulas. Após bens públicos, nós vamos tratar de limitações administrativas ao direito de propriedade. Limitação administrativa ao direito de propriedade é uma matéria que é até bem extensa. Nós temos um roteiro na plataforma Canvas, nos nossos arquivos, em que nós apresentamos 6 tipos de restrições à propriedade privada pelo direito público. A primeira são as limitações administrativas propriamente ditas, nós depois temos ocupação temporária, requisição de bens, tombamento, servidão e parcelamento e edificação compulsórios. Todos esses regimes de restrição administrativa à propriedade privada são muito utilizados pelo poder público. Se você quiser construir, existem normas de direito de construção na cidade, baseados em lei de uso e ocupação de solo urbano. Não dá para construir a sua casa do jeito que você bem entender. Cada bairro, cada região da cidade possui regras próprias previstas em lei. Existem inúmeras situações em que o poder público impõe ao proprietário certas restrições ou certos ônus que devem ser levados a cabo pelo proprietário, e por isso que são restrições. O proprietário privado continua proprietário do bem, continua proprietário do bem imóvel, porém ele possui exigências públicas de conservação
ou de servidão, ou ele precisa agir conforme certas regras, ele não é totalmente livre para atuar, para viver, para utilizar o próprio bem. A propriedade privada possui restrições previstas em legislação e existe poder de polícia que impõe essas restrições ao proprietário, sob pena até mesmo de demolição parcial do seu imóvel, caso não haja o cumprimento dessas regras. No roteiro de limitações administrativas, eu acabei até colocando como uma limitação administrativa a desapropriação, porém, no próprio roteiro eu deixo claro que a desapropriação não é uma restrição, não é uma limitação. A desapropriação é uma extinção da propriedade privada. Por meio da desapropriação, aquela propriedade que era privada se torna um bem público, se torna uma propriedade pública, portanto, não é limitação alguma. A desapropriação extingue a propriedade. As outras limitações, porém, as outras restrições, porém, são formas de os direitos de propriedade que são identificados pela possibilidade de posse, pela possibilidade de uso, de usufruto, pela possibilidade de disposição do seu bem, elas sofrem restrições. Mesmo, vou dar um exemplo, vamos imaginar que você tem uma casa que ela foi construída segundo os padrões de arquitetura do século XVII. De repente você mora numa casa na região histórica de Paraty ou de Ouro Preto. É muito provável que a sua casa tenha sido tombada pelo patrimônio público. Aqui em Campinas nós temos inúmeros imóveis que sofreram tombamento. Tombamento significa registro por caráter histórico. A fachada do campus central da PUC de Campinas, ela é tombada pelo patrimônio histórico, cultural e artístico de Campinas, de modo que aquele imóvel ele pode ser até alterado, ele pode sofrer reforma da sua proprietária, que é a PUC, porém a PUC tem o dever de manter e de conservar a fachada exatamente como ela foi construída. Se vocês forem a Paraty, ao centro histórico, vocês verão que ali no centro histórico há alguns hotéis de 5 estrelas, hotéis caríssimos, que operam, que estão instalados dentro de prédios construídos exatamente segundo a arquitetura do século XVII. Na verdade, dentro do imóvel, nós temos uns hotéis extremamente luxuosos, mas a fachada é a fachada de casas feitas de pau a pique, que devem ser restauradas, né? Se por acaso houver a deterioração dessa fachada, essa fachada não deve ser consertada, não dá para passar reboco, não dá para passar cimento, não dá para pintar com tinta atual. Essa fachada deve ser restaurada exatamente segundo a forma de construção, segundo os critérios de reforma próprios daquela época. É preciso chamar um restaurador certificado, e esse restaurador vai utilizar as técnicas de construção e técnicas de restauração que permitam que aquela fachada se mantenha intacta exatamente como se tivesse acabado de ser construída no século XVII. O tombamento impõe uma quantidade muito grande de obrigações de conservação ao proprietário, e muitas vezes o proprietário não tem condições de arcar com os custos de restauração, com os custos de manutenção do bem tombado. Não obstante, aquele bem continua sendo dele. A servidão é uma limitação administrativa muito comum no Brasil hoje. Apenas um exemplo, isso chegou para mim recentemente. Uma família possui um imóvel muito grande numa cidade do interior de São Paulo, e a concessionária de serviço de energia elétrica precisou, por uma questão de necessidade pública, passar uma linha de transmissão de fios de alta tensão sobre o imóvel dessa família. Aquele imóvel continua pertencente àquela família, porém, há uma faixa de terra naquele imóvel
que passou a ser, continua sendo de propriedade daquela família, porém, o proprietário, a proprietária, não pode mais estar proibido de usar aquele imóvel na faixa de terra por onde passa aquelas linhas de transmissão. Aquela linha de transmissão impôs ao imóvel uma servidão administrativa, de modo que a concessionária de serviço de transporte tem o direito de, a partir do momento da instituição da servidão, de lançar os bens, lançar os cabos de alta tensão e proibir que qualquer pessoa utilize o imóvel. Como se trata de uma questão de perigo, de risco de morte, é muito comum haver passagem de servidão em área rural, e os proprietários de terra que têm plantação estão proibidos de fazer plantação, de fazer colheita debaixo dos fios de alta tensão. Ali há um risco de morte. E, independentemente do risco de morte, porque o risco de morte é o que caracteriza a proibição de uso da área de servidão pelo proprietário, o proprietário está proibido de usar a área de servidão. Embora a propriedade continue sendo dele, embora ele tenha o direito de uso, gozo e disposição de toda a área em que há a servidão, ele não tem o direito de utilizar. E enquanto houver serviço público, enquanto houver prestação de serviço de transmissão de fios de alta tensão ali, a servidão se mantém. Se um belo dia houver uma tecnologia em que aqueles fios se tornam desnecessários, eles são desativados de maneira irreversível, ainda que os fios continuem ali, a servidão deixa de existir porque não há mais serviço público. Mas enquanto houver aquele serviço, enquanto houver aquela prestação de serviço, a servidão se mantém. No direito civil, a servidão de um imóvel em relação ao outro, a relação de direito de passagem se dá de maneira perpétua. Mas na servidão administrativa, a servidão não é de um imóvel sobre outro, é de um serviço sobre o imóvel. Enquanto houver a prestação daquele serviço, a servidão se mantém. E, claro, no direito brasileiro, a perda daquele direito de uso causou um dano ao proprietário, e este dano deve ser avaliado e deve haver a justa indenização pela servidão, sobre a servidão instituída. E, claro, que se as partes não chegarem a um consenso quanto ao valor da indenização, isso só pode ser resolvido no Brasil por meio de decisão judicial após perícia na área. Uma outra forma de limitação muito comum é o parcelamento e edificação compulsórios. O Estatuto da Cidade, uma lei de 2001, impõe que as cidades devem exercer função social. As cidades têm que ter função social, e uma cidade, para que exerça sua função social, todos os imóveis na cidade, eles devem servir para pelo menos uma dessas três funções. Ou a terra, o lote, o imóvel urbano, deve servir para se construir uma casa para moradia, um galpão para comércio ou um galpão para indústria. Não existe a possibilidade, em regra, não existe a possibilidade de, no perímetro urbano, nós termos imóveis que não sirvam para nada. Não existe, pelo direito à cidade, não existe, pelo direito urbanístico, a possibilidade jurídica de imóveis ficarem baldios de maneira indeterminada. O poder público tem a prerrogativa de impor ao proprietário a transformação de glebas municipais que estão dentro da área urbana, que estão dentro do perímetro urbano, no dever de seu parcelamento. O poder público tem o direito, tem a prerrogativa, de impor ao proprietário de uma gleba que aquela gleba seja transformada em um novo bairro. Ou seja, o dever de impor ao proprietário da gleba o parcelamento, o loteamento daquela área de características rurais em característica urbana. Se por acaso não houver o parcelamento, se o proprietário não realizar aquele parcelamento, que é compulsório, o poder público não vai fazer o parcelamento pelo proprietário. O poder público terá o direito de desapropriar
aquele imóvel para a realização de reforma urbana. E se por acaso o imóvel já está parcelado, ou seja, alguém possui um lote de terra naquele imóvel, mas não construiu, o poder público tem a prerrogativa de exigir a edificação naquele lote. Se aquele lote se encontra numa área residencial, deve haver a construção de uma casa. Se é numa área de zoneamento comercial, pode ser um galpão comercial. E se for uma área industrial, obviamente um galpão para instalação de indústria. Se não houver a edificação, que é compulsória, no longo prazo, aquele proprietário do imóvel poderá sofrer a desapropriação do bem. O poder público não tem a possibilidade jurídica de construir para o proprietário, do mesmo jeito que não tem a possibilidade jurídica de parcelar no lugar do proprietário. Mas o poder público pode desapropriar aquele imóvel, pode perfeitamente determinar a desapropriação para fins de reforma urbana e a realização, no caso de parcelamento, de um novo bairro, onde será loteado e o imóvel será posto para, sei lá, realização de instalação de habitações de interesse social e, no caso de imóveis que já estão loteados, a desapropriação para a sua edificação por qualquer meio, ok? Essas são basicamente as ideias das restrições administrativas à propriedade e, por força da extensão da nossa matéria e por força da necessidade de nós entrarmos na matéria de desapropriação e depois licitações públicas, isso que eu apresentei para vocês de maneira muito genérica será tudo o que nós poderemos falar ao longo do nosso curso sobre direito urbanístico. Direito urbanístico é uma das minhas paixões, é meu objeto principal de pesquisa na pós-graduação. A esse propósito, eu convido todos para a aula inaugural hoje do curso de pós-graduação da PUC Campinas em Habitação de Interesse Social. É um curso muito voltado à arquitetura e urbanismo, mas há vários outros professores de outras áreas, da área da economia, da administração e do direito, que serão professores nesse curso de pós-graduação, e a aula inaugural e a aula magna será hoje, às 19 horas, acesso por um link que está disponível nas redes sociais tanto na minha quanto do programa de pós-graduação em Direito. A esse respeito, eu quero aproveitar também e fazer um convite a todos. O programa de pós-graduação em Direito da PUC Campinas, hoje, vai ter às 2h30 uma reunião científica com uma palestra de um professor convidado da Universidade Federal de Pernambuco, professor Venceslau Costa Filho, e todos estão convidados para a palestra. O acesso também é por meio de um link que está disponível em vários posts das nossas redes sociais. Pelo horário, eu agradeço a presença de todas, de todos que estão aí. Esta matéria, este curso, esta aula que foi gravada vai ser subida para a plataforma YouTube, no Roteiros de Direito Administrativo, e ficará disponível para quem eventualmente quiser revê-la, e fiquem à vontade para apresentá-la a colegas de outras turmas, caso eles tenham algum interesse na matéria. A matéria Direito Urbanístico, ou a matéria Direito à Cidade, em que nós utilizamos bastante a base dessas restrições administrativas, é objeto da minha pesquisa em pós-graduação, e caso alguém se interesse por ela, a pós-graduação está aberta a eventuais interessados quando vocês estiverem formados. Gente, eu acho que eu já falei demais. A matéria Bens Públicos eu declaro encerrada. Limitações administrativas, eu fiz um pupurri exclusivamente para fim de notícia. Deveríamos, se tivéssemos tempo disponível, falar a respeito dela. De todas as matérias de direito administrativo, sem dúvida que eu gosto mais, mas ainda que seja que eu goste mais, o roteiro, o plano de curso impõe que nós comecemos o mais rápido possível a matéria de desapropriação, que será objeto da nossa aula 16 na quinta-feira, e após desapropriação nós trataremos de licitações públicas e em seguida contratos administrativos. Gente, muito obrigado pela presença de todas, muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus, ou vocês me veem e eu não vejo vocês na próxima aula quinta-feira. Muito obrigado a todos e um ótimo dia para vocês. Até logo.